Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que fez meu corpo inteiro tremer. As mãos de Dmitri, fortes e decididas, seguravam meu rosto como se eu fosse algo precioso, algo que ele temia que pudesse desaparecer a qualquer momento. A chuva caía impiedosamente sobre nós na varanda do apartamento em Paris, mas não nos importávamos. Estávamos encharcados, não apenas pela tempestade, mas pelo desejo que havia crescido entre nós ao longo dos últimos meses. "Oliver!" Ele sussurrou contra meus lábios, sua voz rouca me fazendo estremecer. "Você não faz ideia do quanto eu quis isso. Nunca imaginei que estaria ali, nos braços do homem que há poucos meses eu considerava insuportável, arrogante, impossível. O homem que eu tinha jurado odiar pelo resto da minha vida. O homem que agora fazia meu coração bater como se quisesse escapar do meu peito. Quando seus dedos deslizaram pelos meus cabelos molhados, puxando-me para mais perto, soube que estava perdido. Perdido em Dmitri Vassiliev, o milionário russo que eu havia prometido nunca deixar me afetar. Como eu estava enganado. "Cale a boca e me beije de novo", murmurei, abandonando qualquer pretensão de resistência. E ele obedeceu, intensificando o beijo enquanto a noite parisiense nos envolvia em sua magia tempestuosa. Mas como chegamos aqui? Como eu, Oliver Hayes, um simples britânico de classe média com um diploma em administração e uma teimosia lendária, acabei nos braços do homem mais impossível, mais irritante e mais fascinante que já conheci? Tudo começou em um dia aparentemente comum em Londres, 6 meses atrás. "Isso deve ser algum tipo de piada", murmurei para mim mesmo, encarando o imponente edifício de vidro e aço que se erguia diante de mim no coração financeiro de Londres. A Vassiliev Enterprises ocupava os 10 últimos andares daquela torre de 50 pavimentos e eu estava prestes a entrar ali para uma entrevista que, francamente, nunca esperei conseguir. Ajustei minha gravata pela 10ª vez. Tinha investido quase metade do meu último salário naquele terno, o único que eu possuía. Depois de 6 meses desempregado, minhas economias estavam praticamente esgotadas. Este trabalho como assistente pessoal do CEO não era exatamente o que eu havia sonhado quando me formei com honras em Oxford. Mas as contas não se pagam sozinhas. "Vamos lá, Oliver, você consegue", disse a mim mesmo, respirando fundo antes de passar pelas portas giratórias. O saguão era tão intimidador quanto o exterior. Mármore por toda parte, esculturas modernas que provavelmente custavam mais que meu apartamento e recepcionistas impecavelmente vestidas. Identifiquei-me e fui direcionado ao 408º andar. Dentro do elevador, tentei acalmar minha respiração. "Última chamada para o candidato Hayes", disse uma mulher alta e elegante quando saí do elevador. Seu sotaque russo era suave, mas perceptível. "Por favor, me siga. O Sr. Vassiliev não gosta de esperar. Ele está na entrevista?" Perguntei surpreso. Normalmente, o departamento de RH fazia a primeira triagem. A mulher, que se apresentou como Irina, assistente executiva sênior, lançou-me um olhar que misturava pena e diversão. "Sr. Vassiliev entrevista pessoalmente todos os assistentes pessoais e dispensou os últimos 4 em menos de 2 meses. Maravilha. Um milionário temperamental com problemas de gerenciamento de pessoal. Exatamente o que eu precisava. A sala de reuniões era minimalista e elegante. Enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica de Londres, e eu quase me perdi admirando a paisagem até que uma voz profunda e marcada por um forte sotaque russo me trouxe de volta à realidade. "Sr. Hayes, está admirando a vista ou pretende de fato participar desta entrevista?" Virei-me e encontrei os olhos mais intensamente azuis que já havia visto. Dmitri Vassiliev não se parecia em nada com a imagem mental que eu havia construído. Eu esperava um homem mais velho, talvez com cabelos grisalhos e expressão severa. Em vez disso, estava diante de um homem que não devia ter mais de 35 anos, com cabelos negros perfeitamente cortados, maxilar definido e um físico que seu terno italiano impecável não conseguia disfarçar completamente. "Desculpe, Sr. Vassiliev,
A vista é realmente impressionante. Estendi minha mão, determinado a não me deixar intimidar. Oliver Hayes, agradeço a oportunidade. Ele ignorou minha mão estendida, indicando a cadeira à sua frente. Sente-se. Tenho exatamente 8 minutos para decidir se você é menos incompetente que os outros candidatos. 8 minutos? Senti meu sangue começar a ferver, mas mantive a expressão neutra enquanto me sentava. Não podia me dar ao luxo de perder esta oportunidade por causa do meu orgulho. Seu currículo é adequado, ele disse, sem sequer olhar para o documento à sua frente. Oxford, experiência em 2 empresas de médio porte, referências decentes, mas nada que explique por que eu deveria contratá-lo como meu braço direito. Respirei fundo. Talvez porque, ao contrário dos 4 assistentes que o senhor dispensou, eu não tenho medo de dizer não quando necessário. As sobrancelhas dele se ergueram ligeiramente. Explique. Um bom assistente pessoal não é apenas alguém que diz sim, senhor, a tudo. É alguém que protege seu tempo, que filtra o que realmente é importante e que tem coragem de questionar decisões quando necessário. Pelo que pude pesquisar sobre o senhor antes desta entrevista, parece que não tolera bajuladores. E eu definitivamente não sou um. Um silêncio tenso se instalou na sala. Por um momento, temi ter ido longe demais. Então, para minha surpresa, um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios de Dmitri. Interessante. E o que mais você pesquisou sobre mim, Sr. Hayes? Que o senhor é conhecido por ser implacável nos negócios, que expandiu o império financeiro do seu pai de maneira impressionante nos últimos 7 anos, que tem uma rotina quase militar, acorda às 5 mesmo aos domingos, e que, apesar de viver em Londres há quase uma década, raramente participa da vida social da cidade. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. E isso o incomoda? A perspectiva de trabalhar para alguém tão intenso? Não, respondi sinceramente. O que me incomodaria seria trabalhar para alguém sem paixão pelo que faz. O senhor claramente tem essa paixão. Só precisa de alguém que possa acompanhar seu ritmo sem desmoronar sob pressão. Dmitri me estudou por um momento que pareceu uma eternidade, seus olhos azuis calculando, avaliando. Então, abruptamente, levantou-se. Começa amanhã, 6h30. Irina lhe dará os detalhes do contrato e um manual com minhas expectativas. Sugiro que o memorize até amanhã. E assim, sem mais palavras, ele saiu da sala, deixando-me atordoado. Tinha acabado de conseguir o emprego? Em menos de 5 minutos? Irina entrou na sala com um sorriso que era quase compassivo. Parabéns, Sr. Hayes. Você é o novo assistente pessoal de Dmitri Vassiliev. Isso. Foi rápido. Comentei, ainda processando o que havia acontecido. Sr. Vassiliev toma todas as decisões assim. Rápido e definitivo. Ela me entregou uma pasta grossa, seu contrato e o manual, e um conselho. Quando ele diz 6h30, significa 6h15. Boa sorte. Você vai precisar. Meu primeiro dia foi um batismo de fogo. Cheguei a 6 Hill, determinado a impressionar, apenas para descobrir que Dmitri já estava em seu escritório desde as 5h30, aparentemente incomodado por eu não estar lá quando ele chegou. Seu apartamento é do outro lado da cidade, ele comentou enquanto eu colocava uma xícara de café preto, sem açúcar, exatamente como detalhado no manual, em sua mesa. Isso será um problema. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Não, senhor. Organização é meu ponto forte. Ele ergueu os olhos dos documentos que analisava, seu olhar penetrante me avaliando. Veremos. E assim começou minha nova rotina. Acordar às 4h30, chegar ao escritório antes das 6 horas, preparar a agenda do dia, filtrar centenas de e-mails, organizar reuniões e basicamente antecipar cada necessidade de Dmitri antes mesmo que ele percebesse que tinha uma necessidade. Nas primeiras semanas, achei que não sobreviveria. Dmitri era exigente além do razoável. Criticava cada pequeno erro, raramente oferecia um obrigado e parecia considerar sono e alimentação como fraquezas humanas com as quais ele tolerava lidar ocasionalmente. Mas, para minha própria surpresa, não desisti. Havia algo fascinante em ver como sua mente funcionava,
Como ele transformava problemas complexos em soluções elegantes, como sua visão para a empresa era simultaneamente ambiciosa e minuciosa. Um mês se passou, depois 2. Gradualmente, estabelecemos uma dinâmica de trabalho que, embora ainda intensa, tornou-se quase confortável. Eu aprendia a ler suas expressões, a antecipar seus pedidos e, ocasionalmente, muito ocasionalmente, recebia um breve aceno de aprovação que valia mais do que qualquer elogio explícito. Foi durante uma viagem a Paris, no início do 3º mês, que algo mudou entre nós. Estávamos hospedados em uma suíte dupla no Plaza Athénée, ele no quarto principal e eu no adjacente, para estar sempre disponível. Era quase meia-noite, e eu finalizava os preparativos para uma reunião crucial no dia seguinte, quando ouvi um barulho vindo do quarto dele. Hesitei por um momento, mas acabei batendo suavemente na porta. Senhor Vasiliev, está tudo bem? Não houve resposta. Bati novamente, um pouco mais forte. Nada. Preocupado, abri a porta lentamente. Dmitri? Era a primeira vez que eu o chamava pelo primeiro nome. Percebi tarde demais, mas a visão à minha frente me fez esquecer esse deslize. Dmitri estava sentado na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, respirando com dificuldade. Saia! Ele ordenou sem levantar o rosto. Deveria ter obedecido. Era o mais sensato, mas algo, preocupação, curiosidade, ou talvez ambos, me fez entrar no quarto. Você está tendo um ataque de pânico, disse, mantendo a voz calma. Já passou por isso antes? Ele não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Aproximei-me cautelosamente e sentei ao seu lado, não perto o bastante para tocá-lo, mas o suficiente para que sentisse minha presença. Respire comigo, instruí suavemente. 4 segundos para inspirar, 4 para segurar, 4 para expirar. Para minha surpresa, ele seguiu minhas instruções. Lentamente, sua respiração se estabilizou. Passaram-se alguns minutos antes que ele finalmente erguesse o rosto. Nunca o havia visto tão vulnerável. Seus olhos, normalmente tão frios e controlados, estavam vermelhos e angustiados. Como soube o que fazer? Ele perguntou, sua voz mais rouca que o normal. Minha irmã tem ataques de ansiedade desde a adolescência, expliquei. Aprendi a ajudá-la. Ele assentiu, passando as mãos pelo rosto. Isso não acontecia há anos, murmurou, mais para si mesmo que para mim. A pressão da reunião de amanhã? Não. Ele se levantou abruptamente, indo até a janela que oferecia uma vista deslumbrante da Torre Eiffel iluminada. Paris. Sempre acontece em Paris. Havia uma história ali. Era evidente, mas não me senti no direito de pressionar. Em vez disso, levantei-me também. Posso trazer algo? Água, chá? Ele se virou, estudando-me com uma intensidade diferente da habitual. Por que você se importa, Oliver? A pergunta me pegou desprevenido, tanto pelo seu conteúdo quanto pelo uso do meu primeiro nome. Porque é meu trabalho me importar com seu bem-estar, respondi automaticamente. Um sorriso amargo curvou seus lábios, sempre o assistente eficiente. Não é só isso, admiti, surpreendendo a nós dois. Admiro você, sua dedicação, sua visão. Ninguém deveria enfrentar ataques de pânico sozinho, especialmente alguém que carrega tanta responsabilidade. Nossos olhares se encontraram, e por um momento, algo indefinível passou entre nós. Algo que fez meu coração acelerar inexplicavelmente. Obrigado, ele disse finalmente, as palavras soando estranhas em seus lábios, como se raramente as usasse. Isso será tudo por hoje. Assenti e me virei para sair, consciente de que alguma linha invisível havia sido cruzada naquela noite. Oliver, sua voz me deteve na porta. Isso não muda nada. Amanhã às 6h30. Estarei lá às 6h15. Respondi com um pequeno sorriso. E pela primeira vez desde que o conheci, Dmitri Vasiliev sorriu de volta. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto e, de alguma forma inexplicável, também algo dentro de mim. Após aquela noite em Paris, algo sutil, mas perceptível, mudou em nossa dinâmica. Dmitri continuava sendo exigente e, às vezes, impossível, mas ocasionalmente eu captava seu olhar
se demorando em mim quando achava que eu não estava prestando atenção. Nossas conversas, antes estritamente profissionais, começaram a incluir momentos de discussões sobre literatura. Descobri que ele tinha uma paixão por Dostoiévski, vinho, do qual ele era um conhecedor, e até mesmo música clássica. Ele tocava piano desde os 5 anos, embora raramente encontrasse tempo para isso agora. Foi durante um jantar de negócios em Viena, quase 2 meses após o incidente em Paris, que percebi que meus sentimentos por Dmitri haviam se transformado em algo perigosamente próximo da atração. Observei-o do outro lado do salão, conversando em alemão fluente com um potencial investidor, seu perfil marcante destacado contra as luzes suaves do restaurante. Quando ele riu de algo que o investidor disse, um som raro e precioso, senti um calor inexplicável se espalhar pelo meu peito. Terrível, não é? Disse uma voz ao meu lado, me sobressaltando. Virei-me para encontrar uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, me observando com um sorriso conhecedor. Perdão? Perguntei, sentindo meu rosto esquentar. Apaixonar-se pelo chefe, ela esclareceu, seu inglês carregado com um sotaque vienense. Já vi esse olhar muitas vezes. Eu não... Comecei a negar, mas ela apenas ergueu uma sobrancelha cética. É tão óbvio assim? Apenas para quem sabe observar. Ela respondeu suavemente. Sou Helena Schroeder, por sinal. Velha amiga da família Vassiliev. Oliver Hayes. Apresentei-me, estendendo a mão. Eu sei quem você é. Ela sorriu, apertando minha mão. Dmitri mencionou você. Várias vezes, na verdade. Meu coração deu um pulo involuntário. Ele falou de mim? Disse que você é o único assistente que conseguiu durar mais de 3 meses. Ela riu. Vindo dele, isso é praticamente uma declaração de amor. Ri nervosamente, consciente de que Dmitri poderia nos ver conversando. Duvido muito. Sr. Vassiliev não é exatamente o tipo sentimental. Helena tomou um gole de champanhe, seus olhos astutos nunca deixando meu rosto. Você ficaria surpreso. Dmitri não foi sempre esse homem frio que todos veem. Paris o transformou. Paris? A menção à cidade me fez lembrar do ataque de pânico. Ele não contou a você então. Ela suspirou. Não é minha história para contar, mas digamos apenas que o coração dele foi despedaçado lá, de uma forma que poucos se recuperariam. Antes que eu pudesse perguntar mais, Dmitri se aproximou de nós, sua expressão ilegível como sempre. Helena, ele cumprimentou-a com beijos formais em ambas as faces. Vejo que conheceu Oliver. Um jovem encantador. Ela sorriu. Estávamos tendo uma conversa fascinante. Dmitri me lançou um olhar questionador e senti minhas bochechas corarem novamente. Apenas apresentações educadas, assegurei-lhe. Ele murmurou, não parecendo totalmente convencido. Precisamos ir. O Sr. Brenner concordou com os termos e quer finalizar os detalhes amanhã cedo. Helena inclinou-se para beijar minha bochecha em despedida. Ele precisa de alguém que o faça lembrar como é sentir, sussurrou em meu ouvido, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. No táxi de volta ao hotel, Dmitri estava incomumente silencioso, olhando pela janela para as ruas iluminadas de Viena. Helena parece uma pessoa interessante, comentei, tentando quebrar o silêncio. Ela fala demais. Ele respondeu secamente. O que exatamente ela te disse? Hesitei. Apenas que vocês são amigos de longa data. Ele me estudou por um momento, como se tentasse determinar se eu estava mentindo. Helena era amiga da minha mãe. Ela acha que isso lhe dá o direito de se intrometer na minha vida. Ela parece se importar com você. Muitas pessoas dizem se importar. Ele disse com uma amargura que me surpreendeu. Poucas realmente o fazem. Algo em sua voz me fez querer alcançá-lo, quebrar as barreiras que ele mantinha tão firmemente erguidas. Mas me contive, consciente dos limites da nossa relação profissional. Acredito que ela seja uma delas, disse suavemente. Assim como eu. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Os olhos de Dmitri encontraram os meus, intensos e indecifráveis na penumbra do táxi. Você se importa comigo, Oliver? Sua voz era quase um sussurro. Meu coração batia tão forte que tive certeza que ele podia ouvi-lo.
Sim, admiti, incapaz de negar a verdade naquele momento. Algo passou por seus olhos. Vulnerabilidade? Talvez? Mas desapareceu tão rapidamente que pensei ter imaginado. Então prove, ele disse, sua voz recuperando sua frieza habitual. Tenha os contratos revisados e prontos para minha assinatura às 5 horas amanhã. E assim, o momento se foi, deixando-me com um sentimento de perda inexplicável e a certeza crescente de que estava me apaixonando pelo homem mais impossível de Londres. Se você está gostando dessa história, não deixe de comentar abaixo. Quero saber o que você acha que vai acontecer com Oliver e Dimitri. As semanas seguintes à viagem a Viena foram um exercício de frustração e autocontrole. Desde aquela conversa no táxi, Dimitri parecia determinado a manter uma distância ainda maior entre nós. Nossas interações voltaram a ser estritamente profissionais, ou melhor, mais frias do que nunca. Ele aumentou minha carga de trabalho a níveis quase impossíveis, como se testando meus limites, esperando que eu desistisse. Mas se havia uma coisa que Dimitri ainda não tinha aprendido sobre mim, era que sou incrivelmente teimoso. Preciso que reorganize a agenda da próxima semana. Ele anunciou em uma sexta-feira, já passando das 21 horas, quando a maioria dos funcionários tinha ido embora há horas. Cancelei Zurique. Iremos para São Petersburgo em vez disso. Ergui os olhos dos e-mails que estava respondendo. São Petersburgo? Isso não estava nos planos. Agora está. Seu tom não admitia discussão. Suspirei, pensando na logística que teria que reorganizar durante o fim de semana. Posso perguntar o motivo? Não, não pode. Ele se virou para sair, mas parou e acrescentou. Assuntos familiares. E isso chamou minha atenção. Em quase 4 meses trabalhando para ele, Dimitri nunca mencionava a família. Sabia por pesquisas anteriores que seus pais haviam falecido, seu pai há mais de 10 anos, sua mãe mais recentemente, e que ele era filho único. Qualquer outro detalhe familiar era um mistério. Entendo, respondi, tentando esconder minha curiosidade. Quanto tempo ficaremos lá? 1 semana, talvez mais. 1 semana? Não consegui esconder minha surpresa. Dimitri raramente ficava mais de 2 dias em qualquer lugar. Ele me lançou um olhar impaciente. É um problema? Não, senhor. Apenas inesperado. Ele estudou meu rosto por um momento, seus olhos azuis enigmáticos sob a luz suave do escritório. Se preferir não ir, posso solicitar outro assistente para esta viagem. A sugestão me incomodou mais do que deveria. Não será necessário. Meu trabalho é acompanhá-lo. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, apareceu no canto de seus lábios. Sim, é. Havia algo naquela expressão. Algo que fez meu estômago dar um salto inexplicável. Mas antes que pudesse analisar, ele continuou. Traga roupas quentes. O inverno russo não é como o de Londres. Sim, senhor. Quando ele saiu, recostei-me na cadeira. Exausto, mas intrigado. São Petersburgo. A cidade natal de Dimitri, de acordo com sua biografia oficial. O lugar onde tudo começou para ele. Talvez finalmente eu conseguiria vislumbrar o homem por trás da máscara. O aeroporto de Pulkovo estava envolvido em uma nevasca quando pousamos. Da janela do jato particular de Dimitri, São Petersburgo parecia uma pintura em preto e branco. Edifícios históricos cobertos por um manto de neve. O rio Neva parcialmente congelado. No carro que nos esperava, observei Dimitri silenciosamente. Seu rosto, normalmente impassível, traía uma tensão que eu nunca havia visto antes. Seus dedos tamborilavam inquietos no couro escuro do banco, seus olhos fixos na paisagem passando pela janela. Há quanto tempo não volta? Perguntei suavemente, quebrando o silêncio. Ele hesitou, como se ponderando se deveria responder ou repreender minha curiosidade. 7 anos, disse finalmente. Desde o funeral da sua mãe? Arriscoei, lembrando das informações que havia encontrado. Seus olhos encontraram os meus, surpresos. Você pesquisou sobre minha família? Faço meu dever de casa. Respondi simplesmente. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Claro que faz. Ele voltou a olhar pela janela. Sim, desde o funeral dela. Sinto muito, disse sinceramente. Deve ser difícil voltar. Não estou aqui por escolha.
Ele respondeu, seu tom mais áspero. Meu tio está morrendo. Anatoly Vassiliev, o irmão do meu pai. Não sabia que você tinha um tio. Temos um relacionamento complicado. Algo em seu tom me impediu de perguntar mais. Em vez disso, olhei pela janela enquanto o carro deixava o centro da cidade, dirigindo-se para o que parecia ser uma área residencial de luxo nos arredores. Quando finalmente chegamos, fiquei momentaneamente sem palavras. A casa era, na verdade, uma mansão que parecia saída diretamente de um romance russo do século XIX. Enormes colunas brancas, janelas altas, um jardim coberto de neve que parecia se estender por hectares. Bem-vindo à casa de verão dos Vassiliev, Dmitri disse sarcasticamente. Embora nunca seja verão o suficiente neste maldito lugar, fomos recebidos por uma equipe de funcionários silenciosos que levaram nossas malas. Uma mulher idosa, vestida formalmente e com uma postura rígida, aproximou-se de Dmitri. Molodoi gospodin, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Dobro pojalova domoi, jovem senhor. Bem-vindo ao lar. Para minha surpresa, Dmitri abraçou-a brevemente. Olga, ele respondeu em inglês. É bom vê-la. Os olhos da mulher se voltaram para mim curiosos. Este é Oliver Reis, meu assistente pessoal, Dmitri explicou. Oliver, esta é Olga Petrovna. Ela cuidou de mim desde que nasci. Cumprimentei-a respeitosamente, tentando pronunciar algumas palavras em russo que havia aprendido durante o voo. Ela sorriu, aparentemente apreciando o esforço. O senhor Anatoly? Dmitri perguntou, sua voz perdendo parte de sua habitual confiança. O rosto de Olga se entristeceu. No quarto dele. O médico esteve aqui esta manhã. Ela hesitou, olhando para mim. Oliver pode ouvir, Dmitri disse, surpreendendo-nos a ambos. Ele não tem muito tempo, ela continuou suavemente. Dias, talvez. Dmitri assentiu, seu rosto uma máscara impenetrável. Vou vê-lo agora. Devo ir com você? Perguntei, incerto sobre meu papel nesta situação pessoal. Ele pareceu considerar por um momento. Não, decidiu finalmente. Olga mostrará seu quarto. Descanse. Nos encontramos para o jantar. Com isso, ele seguiu por um longo corredor, seus passos ecoando no piso de mármore. Olga me conduziu por uma escadaria impressionante até um quarto no segundo andar. Era espaçoso e elegantemente decorado, em tons de azul e dourado, com uma vista para os jardins nevados. Este era o quarto de hóspedes favorito da senhora. Ela comentou enquanto abria as cortinas pesadas. A mãe de Dmitri? Perguntei. Ela assentiu, um olhar melancólico em seus olhos. Helena Vassiliev, uma mulher notável. Olga pausou, como se decidindo quanto poderia me contar. O jovem senhor se parece muito com ela, não apenas fisicamente, mas por dentro. O mesmo coração apaixonado tentando se esconder atrás de muros de gelo. Suas palavras me intrigaram. Dmitri, apaixonado? Isso não parece combinar com o homem que conheço. Olga sorriu tristemente. Você só conhece o que ele permite que veja. Aqui, ela apontou para uma fotografia emoldurada na parede que eu não havia notado antes. Esta é Helena com Dmitri, em seu último verão juntos. Aproximei-me para ver melhor. Na foto, uma mulher belíssima de cabelos escuros e olhos intensamente azuis, os mesmos de Dmitri, sorria para a câmera, com um braço em volta de um jovem que eu mal reconheci como meu chefe. Este Dmitri sorria abertamente, seus olhos vivos e cheios de uma alegria que eu nunca havia testemunhado. Ele parece feliz, Olga completou. Ele era antes de tudo acontecer. Tudo o quê? Não pude evitar perguntar. Ela suspirou profundamente. Não cabe a mim contar. Mas talvez, se ele trouxe você até aqui, esteja pronto para deixar alguém se aproximar novamente. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. O jantar será às 8. E Sr. Reis? Sim? Seja paciente com ele. As feridas mais profundas são as que não podemos ver. O jantar foi uma experiência surreal. Apenas Dmitri e eu na imensa sala de jantar, sentados em extremidades opostas de uma mesa que poderia acomodar facilmente 20 pessoas. Os únicos sons eram o tilintar dos talheres e o crepitar do fogo na lareira. Como está seu tio?
Perguntei finalmente, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. Dmitri ergueu os olhos do prato que mal havia tocado. Morrendo, ele respondeu secamente, e ansioso para espalhar sua amargura uma última vez antes de ir. O que aconteceu entre vocês? Ele tomou um longo gole de vodka antes de responder. Anatoly nunca aprovou as escolhas do meu pai, especialmente seu casamento com minha mãe. Considerava-a inadequada para a família Vassiliev. Por quê? Ela era professora de música. Sem fortuna, sem conexões. Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Apenas talento e bondade em abundância. Era a primeira vez que o ouvia falar com tanto carinho sobre alguém, e isso me deu coragem para continuar. Mas seu pai a amava? Mais do que tudo, Dmitri confirmou. Quando ele morreu, Anatoly assumiu o controle dos negócios da família. Eu tinha apenas 21 anos, recém-formado. Ele esperava que eu me submetesse à sua orientação por anos antes de assumir meu lugar. Mas você não o fez? Concluí. Um lampejo de orgulho cruzou seu rosto. Não. Em vez disso, usei minha parte da herança para construir meu próprio império. Em 5 anos eu havia comprado todas as empresas Vassiliev do controle dele. Foi, digamos, uma reunião de acionistas memorável. Não pude evitar sorrir. Aposto que sim. Ele nunca me perdoou. Dmitri continuou seu tom mais sombrio. E quando minha mãe adoeceu, ele se recusou a ajudar. Disse que ela nunca foi uma verdadeira Vassiliev de qualquer forma. A dor em sua voz era tão palpável que senti meu próprio peito apertar em resposta. É por isso que você está aqui? Para um acerto de contas final? Ele riu, um som sem humor. Não, estou aqui porque, apesar de tudo, ele ainda é família. E minha mãe me ensinou que família é... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Sagrada, de certa forma, mesmo quando nos ferem. A vulnerabilidade em sua voz me pegou desprevenido. Este era um Dmitri que eu nunca havia visto antes. Reflexivo, aberto, quase suave. Senti uma vontade quase irresistível de levantar, caminhar até ele e oferecer algum tipo de conforto físico. Mas me contive, consciente das barreiras invisíveis entre nós. Você é um homem melhor do que ele merece. Disse em vez disso. Dmitri me estudou por um longo momento, seus olhos azuis insondáveis à luz das velas. Você realmente acredita nisso, não é? Que existe bondade em mim. Sei que existe, respondi sem hesitar. Vejo isso todos os dias, nos pequenos momentos quando você acha que ninguém está observando. E você sempre está observando, não é, Oliver? Havia algo em sua voz que não consegui identificar. Desafio, curiosidade, ou talvez algo mais perigoso. É meu trabalho, respondi, sentindo meu coração acelerar. Apenas seu trabalho? Ele perguntou suavemente, inclinando-se ligeiramente para a frente. Foi como se o ar entre nós subitamente se carregasse de eletricidade. Engoli em seco, consciente de que minha resposta poderia mudar tudo. Não, admiti finalmente. Não é apenas trabalho para mim. Não há mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dmitri se levantou lentamente, seu olhar nunca deixando o meu. Caminhou em minha direção, cada passo deliberado, até parar ao meu lado. Meu coração batia tão forte que tive certeza que ele podia ouvi-lo. Vem comigo, ele disse, sua voz baixa e intensa. Quero te mostrar algo. Segui Dmitri por corredores silenciosos, passando por salas grandiosas e retratos de ancestrais de olhares severos. Finalmente ele parou diante de uma porta dupla no final de um corredor menos imponente. Hesitou por um momento, como se reunindo coragem, antes de abri-la. A sala que se revelou era completamente diferente do resto da mansão. Enquanto os outros cômodos eram opulentos e formais, este era acolhedor e claramente pessoal. Uma sala de música, percebi, com um piano de cauda Steinway ocupando lugar de destaque. Este era o santuário da minha mãe. Dmitri explicou enquanto acendia algumas lâmpadas, criando um ambiente suave e íntimo. Ela dava aulas aqui quando eu era criança. Olhei ao redor, absorvendo os detalhes. Partituras organizadas meticulosamente em estantes, fotografias de Dmitri ao piano em diferentes idades, um violino cuidadosamente preservado em um estojo de vidro.
Era isso que ela tocava? Perguntei, indicando o violino. Ele assentiu. Era uma solista talentosa antes de conhecer meu pai. Abandonou uma carreira promissora para se casar com ele. Ela se arrependeu? Nunca. Ele respondeu com certeza. Dizia que encontrou uma música diferente na vida que construiu com ele. Em mim. A emoção em sua voz era palpável. Aproximei-me dele, que agora estava ao lado do piano, seus dedos acariciando suavemente as teclas sem pressioná-las. Você ainda toca? Perguntei. Não desde que ela morreu, ele admitiu. Não conseguia, não parecia certo de alguma forma. Arrisquei um passo mais próximo. Ela ficaria triste em saber disso. Seus olhos encontraram os meus, cheios de uma dor contida por tanto tempo que parecia prestes a transbordar. Você acha? Tenho certeza. Respondi suavemente. A música era obviamente uma forma de amor entre vocês. Abandoná-la é como perder uma parte dela novamente. Dmitri ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem uma palavra, sentou-se ao piano. Suas mãos pairaram sobre as teclas, hesitantes, como se temessem o que viria a seguir. Então, lentamente, começou a tocar. A melodia era melancólica e profundamente russa. Rachmaninoff, reconheci. As notas fluíam como lágrimas não derramadas, cada uma carregada com anos de dor e luto. Observei suas mãos, aquelas mãos que normalmente assinavam contratos de milhões e emitiam ordens impiedosas, agora criando algo de uma beleza dolorosa. Seu rosto, enquanto tocava, estava transformado. A máscara de frieza e controle havia caído completamente, revelando um homem de emoções profundas e vulneráveis. Era como se, através da música, o verdadeiro Dmitri finalmente se permitisse existir. Quando a última nota se desvaneceu no ar, permanecemos em silêncio. Percebi que meu rosto estava úmido. Não havia notado que estava chorando. Dmitri permaneceu imóvel, olhando para as teclas, como se temesse encarar o momento que havia criado. Isso foi... Comecei, mas palavras pareciam inadequadas. O concerto favorito dela, ele disse, sua voz quase um sussurro. Ela costumava pedir que eu tocasse quando... Ele parou, respirando profundamente. Quando Paris aconteceu, meu coração acelerou ao ouvir a menção da cidade. Paris? Ele finalmente olhou para mim. Seus olhos azuis vulneráveis de uma forma que nunca haviam sido antes. Você deve estar se perguntando por que tenho ataques de pânico lá. Só se você quiser me contar, respondi cautelosamente. Dmitri se levantou, caminhando até uma estante onde pegou uma fotografia emoldurada. Entregou-a a mim sem dizer nada. Na foto, um Dmitri mais jovem, talvez de uns 24 anos, sorria ao lado de um homem bonito de cabelos loiros e olhos verdes. Estavam em uma ponte sobre o Sena, claramente apaixonados, os braços entrelaçados. Jean-Pierre Clément, Dmitri disse, o nome saindo como se causasse dor física. O amor da minha vida, ou assim pensei. Olhei da foto para Dmitri, surpreso não pela existência de um homem em seu passado. De alguma forma, eu sempre soubera de sua sexualidade, mesmo que nunca tivesse sido mencionada, mas pela intensidade da emoção em sua voz. O que aconteceu? Perguntei suavemente. Nosso relacionamento durou 3 anos. Eu estava prestes a pedi-lo em casamento quando descobri... Ele pausou, sua mandíbula se enrijecendo com a memória. Descobri que ele estava comigo apenas pelo dinheiro. Era pago por um concorrente para obter informações sobre meus negócios, meus planos. Cada momento, cada eu te amo, cada promessa, tudo era uma mentira. A traição era tão devastadora que senti um aperto no peito só de imaginar. Meu Deus, Dmitri, sinto muito. Foi destruidor, ele continuou, sua voz distante. Não apenas pelos negócios. Perdi milhões por causa das informações que ele vazou, mas porque eu havia baixado todas as minhas defesas com ele. Havia acreditado, realmente acreditado, que amor era possível para alguém como eu. Alguém como você? Um sorriso amargo curvou seus lábios. Vassiliev. Meu pai sempre dizia que nossa família era amaldiçoada no amor, que o preço do nosso sucesso era a solidão. Eu achei que havia provado que ele estava errado. E desde então, concluí suavemente, não permitiu que ninguém se aproximasse. Para quê?
Ele perguntou, o cinismo de volta à sua voz. Confiança é para os ingênuos, Oliver. Paris me ensinou isso. Coloquei a fotografia cuidadosamente de volta na estante, reunindo coragem para o que diria a seguir. Eu nunca estive em Paris antes da nossa viagem de negócios, disse, virando-me para encará-lo. Não tenho associações traumáticas com a cidade. Quando penso em Paris agora, penso em você, confiando em mim o suficiente para me deixar ajudá-lo durante seu ataque de pânico. Dei um passo em sua direção. Nem todas as memórias precisam ser ruins, Dimitri. Seus olhos escureceram, intensos e indecifráveis. O que está sugerindo exatamente? Meu coração batia tão forte que estava certo de que ele podia ouvi-lo. Estávamos perigosamente próximos agora. Próximos o suficiente para que eu sentisse o calor emanando de seu corpo, para captar o aroma de sua colônia cara misturada com algo mais pessoal, mais essencialmente Dimitri. Estou sugerindo, disse, minha voz mais firme do que eu esperava, que talvez seja a hora de criar novas memórias, melhores memórias. O tempo pareceu congelar enquanto ele me estudava, seus olhos percorrendo meu rosto como se procurasse algum sinal de engano, alguma prova de que eu também o trairia eventualmente. Oliver, ele disse finalmente, meu nome soando diferente em seus lábios, quase como uma carícia. Você sabe que isso complicaria tudo. Sim, eu sou seu chefe. Estou ciente. Sou difícil, exigente, às vezes impossível. Acredite, respondi com um pequeno sorriso. Eu notei. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, seguido por algo que parecia quase admiração. E mesmo assim você está aqui. Mesmo assim estou aqui, confirmei. Sua mão se ergueu lentamente, hesitando por um momento antes de tocar meu rosto, seus dedos traçando suavemente minha bochecha. O contato, tão simples, enviou uma corrente elétrica por todo o meu corpo. Não posso prometer nada, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Nem mesmo que não vou te magoar. Não estou pedindo promessas, respondi, inclinando meu rosto em sua mão. Apenas uma chance. O tempo pareceu desacelerar quando ele se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixando os meus até o último segundo, quando se fecharam e seus lábios encontraram os meus em um beijo que começou gentil, quase hesitante, como se ele temesse que eu pudesse desaparecer. Respondi com toda a emoção que havia reprimido por meses, minhas mãos se movendo para seu peito, sentindo seu coração batendo tão freneticamente quanto o meu. O beijo se aprofundou, transformando-se em algo mais urgente, mais desesperado, como se ambos tivéssemos esperado por este momento há mais tempo do que ousávamos admitir. Quando finalmente nos separamos ofegantes, Dimitri descansou sua testa contra a minha, seus olhos ainda fechados. Isso muda tudo, ele murmurou. Eu sei, respondi, meus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Ele abriu os olhos, aqueles incríveis olhos azuis agora ardendo com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Não há volta atrás depois disso, Oliver. Você entende isso? Não quero voltar atrás, afirmei com toda a certeza que sentia. Quero ir adiante, com você. Pela primeira vez desde que o conheci, Dmitri Vassiliev sorriu. Um sorriso genuíno, aberto e vulnerável, que transformou completamente seu rosto, lembrando-me da fotografia com sua mãe. Naquele momento, prometi silenciosamente que faria tudo ao meu alcance para ver esse sorriso com mais frequência. Então vamos em frente, ele disse pegando minha mão e entrelaçando nossos dedos, juntos. A semana em São Petersburgo passou como um sonho nebuloso, dividida entre a realidade sombria do leito de morte de Anatoly e os momentos roubados de intimidade entre Dmitri e eu. Em público, mantínhamos nossa relação estritamente profissional. Eu, o assistente eficiente. Ele, o empresário implacável. Mas à noite, nas horas quietas na sala de música ou no jardim de inverno, as máscaras caíam. Dmitri se abriu para mim de maneiras que nunca imaginei possíveis. Compartilhou histórias de sua infância, lembranças de sua mãe, sonhos que havia abandonado há muito tempo. Em troca, contei-lhe sobre minha família de classe média em Manchester, minha irmã com problemas de ansiedade,
Minha luta para ser o primeiro da família a frequentar Oxford. Você nunca menciona seu pai. Ele observou certa noite, enquanto estávamos deitados em frente à lareira em seus aposentos, minha cabeça descansando em seu peito. Senti meu corpo enrijecer involuntariamente. Não há muito a dizer. Seus dedos continuaram traçando círculos suaves em meu ombro. Oliver, ele disse gentilmente, você conhece meus demônios agora. Pode compartilhar os seus comigo. Respirei fundo, sentindo o velho nó familiar se formar em minha garganta. Ele nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Sem explicações, sem despedidas, simplesmente desapareceu. A mão de Dmitri parou momentaneamente. Então continuou seu movimento suave. Sinto muito. O pior não foi ele ter ido embora, continuei, as palavras fluindo mais facilmente do que esperava. Foi como todos ficaram depois. Minha mãe, tentando ser forte enquanto chorava à noite, pensando que não podíamos ouvi-la. Minha irmã, desenvolvendo ataques de pânico, convencida de que todos que amava iriam abandoná-la eventualmente. E você? Dmitri perguntou suavemente. O que você fez? Eu hesitei, percebendo subitamente algo que nunca havia articulado antes. Eu prometi a mim mesmo que nunca dependeria de ninguém, que seria totalmente autossuficiente. Dmitri se moveu para que pudesse olhar em meus olhos. É por isso que você é tão teimosamente independente? Porque nunca pede ajuda mesmo quando está sobrecarregado? Assenti, surpreso com sua percepção. Acho que sim. Um sorriso triste curvou seus lábios. Somos mais parecidos do que imaginei. Como assim? Ambos construímos muros, ele explicou, seus dedos traçando meu rosto com ternura. Eu, para não ser traído novamente. Você, para não ser abandonado. A verdade de suas palavras me atingiu com força. E aqui estamos, murmurei, arriscando tudo. Aterrorizado? Ele perguntou, uma vulnerabilidade rara em seus olhos. Completamente. Admiti com um pequeno sorriso. Mas é um terror bom, se isso faz algum sentido. Ele riu baixinho, o som vibrando contra meu peito. Faz todo sentido. Naquela noite, quando fizemos amor pela primeira vez, não foi apenas desejo físico, mas algo mais profundo, um reconhecimento mútuo de almas danificadas encontrando conforto uma na outra. No 5º dia de nossa estadia, Anatoly Vassiliev faleceu pacificamente durante o sono. Dmitri estava ao seu lado, tendo passado a noite em uma vigília silenciosa. Quando voltou aos meus aposentos naquela manhã, seus olhos estavam secos, mas distantes. Ele se foi, disse simplesmente, sentando-se na beira da minha cama. Sentei-me imediatamente, inseguro sobre como confortá-lo. Você está bem? Ele completou, sua voz neutra. Estou bem. É estranho. Sinto mais alívio do que tristeza. Peguei sua mão, entrelaçando nossos dedos. Isso é compreensível, considerando seu relacionamento. Ele assentiu lentamente. Sabia que suas últimas palavras para mim foram: você é exatamente como seu pai? Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Ele pretendia como um insulto final. Mas não foi assim que você recebeu, observei. Não, Dmitri confirmou. Meu pai foi um homem bom, que amou profundamente e viveu segundo seus próprios termos. Se sou como ele, então talvez tenha feito algo certo, afinal. Apertei sua mão. Tenho certeza que fez. Ele me olhou então, seus olhos clareando, voltando ao presente. Precisamos voltar a Londres depois do funeral. Há decisões a serem tomadas. Algo em seu tom me preocupou. Que tipo de decisões? Sobre nós. Ele respondeu diretamente. Sobre o que acontece quando voltarmos à realidade. Meu coração se apertou. Você está reconsiderando? Não, ele disse firmemente, levando minha mão aos seus lábios. Mas precisamos ser práticos. Você é meu assistente. Há complicações legais, profissionais. Entendo, respondi, tentando esconder minha decepção. Parte de mim havia fantasiado que poderíamos simplesmente continuar como estávamos, nesta bolha que havíamos criado longe do mundo real. Não é o fim, Oliver, ele disse, lendo minha expressão com uma precisão que ainda me surpreendia. É apenas o começo de algo diferente. Assenti, tentando acreditar em suas palavras. Então, o que fazemos? Primeiro, enterramos meu tio.
ele respondeu levantando-se. Depois voltamos para casa e descobrimos juntos. O funeral de Anatoly foi uma cerimônia sóbria e tradicional, atendida principalmente por sócios de negócios e poucos familiares distantes. Observei Dmitri em seu terno preto impecável, seu rosto uma máscara de compostura enquanto recebia condolências de pessoas que, claramente, mal conhecia. Em um momento particularmente quieto, Olga aproximou-se de mim, seus olhos astutos, observando-me com um novo interesse. Você chegou até ele, ela disse suavemente em seu inglês hesitante. Nunca pensei que veria isso novamente. Não sei do que está falando, respondi automaticamente, mantendo minha expressão neutra. Ela sorriu, o tipo de sorriso que só uma mulher que viu gerações de segredos familiares poderia dar. Os olhos dele, quando olha para você, são os mesmos olhos de Mikhail quando olhava para Helena. Os mesmos olhos de Dmitri quando olhava para Jean-Pierre. Completei involuntariamente. Olga fez um pequeno som de desaprovação. Aquele não era digno. Você... Ela estudou meu rosto por um momento que pareceu uma eternidade. Você é diferente. Como pode ter tanta certeza? Uma velha mulher sabe, ela respondeu simplesmente. Mas tenha cuidado, Sr. Reis. Corações que foram quebrados uma vez quebram mais facilmente na segunda. Suas palavras permaneceram comigo durante todo o voo de volta a Londres, ecoando em minha mente enquanto observava Dmitri trabalhando silenciosamente no assento à minha frente. O Dmitri que voltava a Londres parecia diferente daquele que havia deixado a cidade uma semana antes, mais pensativo, menos rígido, mas também carregando um novo tipo de tensão que eu não conseguia identificar completamente. Era como se ambos soubéssemos que, ao pousar em Heathrow, teríamos que decidir se o que aconteceu em São Petersburgo permaneceria lá, como uma bela memória, ou se seria forte o suficiente para sobreviver no mundo real. Se você está gostando desta história de Oliver e Dmitri, deixe seu comentário. O que você acha que vai acontecer quando eles voltarem a Londres? O retorno a Londres foi como despertar de um sonho para enfrentar a luz crua da realidade. As ruas cinzentas e chuvosas pareciam um contraste gritante com a beleza fria e branca de São Petersburgo. E Dmitri voltou a ser o CEO implacável no momento em que pisamos em solo inglês. Tenho reuniões consecutivas hoje, ele anunciou enquanto nosso carro atravessava a cidade. Reorganize minha agenda para o restante da semana. Priorize o projeto Meridian e cancele qualquer coisa relacionada à expansão asiática. Vamos congelar isso por enquanto. Assenti, fazendo anotações em meu tablet, como se os últimos dias não tivessem acontecido. Como se não tivéssemos compartilhado uma intimidade que havia transformado meu mundo inteiro. E quanto a... Comecei, mas ele me interrompeu com um gesto. Esta noite, meu apartamento às 8. Conversaremos então. E assim foi. Durante o resto do dia, voltamos aos nossos papéis anteriores. Eu, o assistente pessoal eficiente. Ele, o executivo exigente. A única diferença era a tensão elétrica que parecia vibrar entre nós quando estávamos na mesma sala. Os olhares furtivos que trocávamos quando ninguém estava observando. Às 8 em ponto, toquei a campainha do seu apartamento, na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos de Mayfair. Nunca havia estado ali antes. Toda a nossa interação anterior tinha sido no escritório ou em viagens de negócios. A porta se abriu para revelar um Dmitri que eu mal reconheci, vestido casualmente em jeans e uma camisa de linho azul escuro que realçava seus olhos, cabelo levemente úmido, como se tivesse acabado de sair do chuveiro. Pontual como sempre, ele comentou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios enquanto me convidava a entrar. O apartamento era exatamente como eu imaginava. Elegante, minimalista, com peças de mobiliário cuidadosamente selecionadas e arte contemporânea nas paredes. Mas havia surpresas também. Um piano no canto da sala de estar, prateleiras cheias de livros bem manuseados e fotografias, poucas, mas significativas, incluindo uma de sua mãe que reconheci da casa em São Petersburgo. Você toca aqui? Perguntei, indicando o piano com a cabeça.
Comecei novamente. Ele respondeu, caminhando até uma mesa onde 2 taças de vinho já estavam servidas. Desde que voltamos de Paris. O significado daquilo não me escapou. Ele havia retomado a música depois de nosso primeiro momento de verdadeira conexão. Fico feliz, disse sinceramente, aceitando a taça que ele me oferecia. Nossos dedos se tocaram na transferência e a eletricidade familiar percorreu minha pele. Dimitri não se afastou, mantendo o contato por um momento mais longo que o necessário, seus olhos fixos nos meus. Oliver, ele começou, sua voz mais suave do que eu já havia ouvido. O que aconteceu em São Petersburgo? Meu coração parou por um instante, preparando-se para o golpe que eu temia. Que tudo havia sido um erro, uma aberração emocional causada pelo estresse e pela atmosfera peculiar daqueles dias. Foi real, ele completou, surpreendendo-me. Mais real do que qualquer coisa que senti em anos. A tensão em meus ombros relaxou visivelmente. Para mim também. Ele colocou sua taça na mesa e pegou a minha, fazendo o mesmo, antes de se aproximar e tomar minhas mãos nas suas. Mas Londres não é São Petersburgo, continuou. Aqui eu tenho responsabilidades, uma imagem a manter, uma empresa para administrar. E você? Sou seu subordinado, completei, sentindo o peso daquela realidade. Exatamente. Seus polegares traçavam círculos suaves nas costas das minhas mãos, o que nos deixa com algumas opções, nenhuma delas perfeita. Esperei, meu coração acelerado, enquanto ele organizava seus pensamentos. Podemos encerrar isso agora, ele disse finalmente, sua voz controlada, mas com uma tensão subjacente. Voltar às nossas posições anteriores e fingir que nada aconteceu. Senti meu estômago afundar. É isso que você quer? Não. Ele respondeu imediatamente com uma firmeza que me surpreendeu. Mas preciso que você entenda o que estamos enfrentando se continuarmos. Diga-me. Ele soltou minhas mãos e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista espetacular de Londres à noite. Se nossa relação se tornar pública, você será visto como alguém que dormiu com o chefe para avançar na carreira. Haverá fofocas, especulações, artigos em tabloides questionando sua competência e meu julgamento. Nunca me importei muito com o que os outros pensam, respondi, juntando-me a ele na janela. Devia se importar, ele disse, virando-se para me encarar. Uma reputação manchada segue você para sempre, especialmente no mundo corporativo. Então, qual é a alternativa? Perguntei. Manter tudo em segredo? Encontros furtivos e olhares escondidos? Não sou muito bom em fingir, Dimitri. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Não, não é. É uma das coisas que mais admiro em você. Então o quê? Pressionei, precisando de clareza, de uma direção. Dimitri respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Você poderia se demitir. As palavras me atingiram como um soco. Me demitir? Você está me afastando? A dor em minha voz era impossível de esconder. Não! Ele respondeu rapidamente, pegando meu rosto entre suas mãos. Estou te libertando. Não entendo. Se você não for mais meu assistente, podemos estar juntos abertamente, sem conflitos de interesse. Posso encontrar outro papel para você na empresa, em outro departamento, ou... Ele hesitou. Ou posso ajudá-lo a conseguir um emprego em outro lugar. Um que seja mais alinhado com suas ambições reais. Não apenas um trabalho que você pegou porque estava desesperado. Pensei em suas palavras, na oferta subjacente. Era generoso, prático e completamente devastador ao mesmo tempo. Então essas são minhas opções? Perguntei, afastando-me ligeiramente. Abandonar meu trabalho, que aprendi a amar, ou abandonar você? Ele franziu o senho. Você ama ser meu assistente? Mesmo com todas as exigências impossíveis, as horas absurdas, meu temperamento? Sim, respondi simplesmente. Amo o desafio. Amo a sensação de estar fazendo algo importante. Amo. Hesitei, então decidi ser completamente honesto. Amo trabalhar ao seu lado todos os dias. Algo em seus olhos mudou. Um lampejo de vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Oliver, ele disse suavemente. Você não percebe? Estou tentando fazer o que é melhor para você.
E se você não for a pessoa certa para determinar isso? Desafiei, sentindo uma onda de frustração. E se eu quiser decidir por mim mesmo o que é melhor para mim? O que você quer, então? Ele perguntou, um toque de exasperação em sua voz. Quero tudo, respondi sem hesitar. Quero meu trabalho e quero você. Quero que confiemos um no outro o suficiente para navegar por isso juntos, em vez de você tomar decisões unilaterais sobre nosso futuro. Ele me encarou, surpreso com minha veemência. Você realmente acha que isso é possível? Não sei, admiti honestamente. Mas sei que não quero desistir antes mesmo de tentarmos. Dmitri ficou em silêncio por um longo momento. Seu rosto, uma máscara pensativa. Finalmente, ele assentiu lentamente. Você sempre me surpreende, Oliver Hayes, ele disse, um sorriso relutante se formando. Quando acho que tenho você definido, você desafia minhas expectativas. É um talento, respondi, sentindo a tensão começar a se dissipar. Ele riu, o som baixo e genuíno fazendo meu coração acelerar. Muito bem, vamos tentar do seu jeito, mas com algumas condições. Estou ouvindo. Primeiro, nada de demonstrações públicas no escritório. Absolutamente nenhuma. Somos estritamente profissionais durante o horário de trabalho. Assenti. Razoável. Segundo, se em algum momento isso afetar seu trabalho ou o meu, reconsideramos o arranjo. Justo. E terceiro, sua voz suavizou. Você tem que me prometer que me dirá imediatamente se eu começar a abusar da nossa relação pessoal para fazer demandas profissionais injustas. Essa última condição me pegou de surpresa. Você está preocupado com isso? Claro que estou. Ele respondeu com uma franqueza desarmante. Conheço meu temperamento, Oliver. Sei como posso ser quando estou sob pressão. A última coisa que quero é usar o que temos para manipulá-lo, mesmo que inconscientemente. Foi minha vez de tomar seu rosto entre minhas mãos. Dmitri Vasiliev, o temido tubarão dos negócios, preocupado em ser injusto com seu assistente? Quem diria? Ele inclinou o rosto contra minha mão, seus olhos nunca deixando os meus. Não é com meu assistente que estou preocupado, ele murmurou. É com o homem que está rapidamente se tornando essencial para mim. Meu coração inchou com suas palavras. Eu prometo, disse suavemente. Se você prometer algo em troca. O quê? Prometa que não vai se afastar quando as coisas ficarem difíceis, que vai falar comigo em vez de construir muros. Um lampejo de vulnerabilidade passou por seus olhos. Isso é mais difícil para mim do que você imagina. Eu sei, respondi. É por isso que estou pedindo. Ele fechou os olhos por um momento como se travando uma batalha interna. Quando os reabriu, havia uma determinação que fez meu coração saltar. Eu prometo, ele disse finalmente. Vou tentar, pelo menos. É tudo que peço, respondi, antes de me inclinar para selar nosso acordo com um beijo que começou suave, mas rapidamente se aprofundou, carregando toda a tensão e o alívio daquele momento. Quando nos separamos, Dmitri descansou sua testa contra a minha. Estamos realmente fazendo isso, não é? Ele murmurou, um toque de espanto em sua voz. Sim, confirmei, sentindo uma onda de felicidade que quase me deixou tonto. Estamos realmente fazendo isso. As semanas seguintes foram um exercício de equilíbrio entre o profissional e o pessoal, entre o público e o privado, entre quem éramos antes e quem estávamos nos tornando juntos. No escritório, mantínhamos uma fachada de estrita profissionalidade. Eu ainda era Sr. Hayes em público. Ele ainda era Sr. Vasiliev. Ainda discutíamos sobre prazos e cronogramas, ainda o desafiava quando achava que ele estava sendo irracional, ainda me pressionava além do que eu achava possível. Mas havia momentos, um olhar sustentado por tempo demais, dedos que se demoravam ao passar documentos, um sorriso secreto compartilhado durante uma reunião tediosa, que traíam a mudança fundamental em nosso relacionamento. E depois, quando as portas se fechavam atrás de nós, quando estávamos sozinhos em seu apartamento, ou, mais raramente, no meu muito mais modesto flat, podíamos finalmente ser apenas Dmitri e Oliver. Dois homens explorando algo novo e frágil, aprendendo os ritmos um do outro, descobrindo camadas que o mundo exterior nunca via.
Aprendi que Dmitri roncava levemente quando estava exausto, que tinha uma cicatriz na parte inferior das costas de um acidente de esqui na adolescência, que chorava silenciosamente durante concertos de piano ao vivo. Descobri seu amor secreto por sorvete de pistache, sua incapacidade de dormir sem ler pelo menos 10 páginas de um livro, e o fato de que, apesar de sua imagem pública formidável, ele era incrivelmente gentil com a equipe de limpeza e segurança do prédio. Em troca, ele descobriu meu vício em programas de culinária ruins, minha coleção embaraçosa de romances policiais baratos e meu hábito de cantar no chuveiro. Ele aprendeu sobre minha família, as ligações semanais com minha mãe, as preocupações constantes com minha irmã e insistiu em conhecê-los assim que estivéssemos prontos para tornar nosso relacionamento público. Foi durante um fim de semana particularmente chuvoso, cerca de 2 meses após nosso retorno de São Petersburgo, que algo mudou novamente. Estávamos enrolados no sofá de Dmitri, compartilhando uma garrafa de vinho tinto, enquanto a chuva castigava as janelas, discutindo a possibilidade de uma viagem a Florença no próximo feriado. Nunca estive na Itália, confessei, aninhado contra seu peito. Como é possível? Ele perguntou genuinamente chocado. Com sua apreciação pela arte e arquitetura? Dei de ombros. Nem todos crescemos com jatos particulares à disposição, Dmitri. Assim que as palavras saíram, me arrependi do tom. Raramente mencionávamos a diferença abissal entre nossas circunstâncias financeiras, e quando o fazíamos, era geralmente em tom de brincadeira. Mas havia uma acidez incomum na minha voz desta vez, que não passou despercebida. O que foi isso? Ele perguntou, afastando-se ligeiramente para me olhar. Suspirei, colocando minha taça na mesa de centro. Desculpe, não sei por que disse dessa forma. Mas você quis dizer. Ele insistiu, seus olhos procurando os meus. Tem algo te incomodando. Considerei negar, mas havíamos prometido honestidade. Às vezes é esmagador, admiti finalmente. A diferença entre nós. Seu mundo é tão diferente do meu. Isso te incomoda? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Não é o dinheiro em si, expliquei, tentando articular sentimentos que eu mesmo ainda estava processando. É mais a disparidade de poder, suponho. Você é Dmitri Vassiliev. Eu sou apenas eu. Ele franziu o senho. Apenas você? Oliver, você realmente não faz ideia, não é? Ideia de quê? De como você é extraordinário, ele disse, com uma sinceridade que me deixou sem palavras. De como é raro encontrar alguém com sua combinação de inteligência, integridade e coragem. Senti meu rosto esquentar. Agora você está exagerando. Não estou, ele insistiu, seu olhar intensificando. Você acha que mantenho qualquer pessoa por perto apenas porque ela é competente? Metade dos executivos da minha empresa são tecnicamente competentes. Eles também são servis, previsíveis e francamente entediantes. Não pude evitar um pequeno sorriso. Você realmente sabe como elogiar seus funcionários. Estou falando sério, Oliver, ele continuou, ignorando minha tentativa de humor. Desde o primeiro dia você me desafiou, me questionou, me forçou a ser melhor. Você nunca se intimidou com minha posição ou minha riqueza. É uma das razões pelas quais eu... Ele parou abruptamente. Meu coração acelerou. Pelas quais você o quê? Ele desviou o olhar por um momento, uma vulnerabilidade rara cruzando seu rosto. Quando voltou a me encarar, havia uma determinação em seus olhos que reconheci de negociações importantes. Pelas quais eu me apaixonei por você. Ele completou, as palavras saindo como se tivessem sido arrancadas de algum lugar profundo dentro dele. O tempo pareceu congelar. Em todos os nossos momentos juntos, em todas as intimidades que havíamos compartilhado, essas palavras específicas nunca haviam sido pronunciadas por nenhum de nós. Dmitri, murmurei, incapaz de dizer mais. Não precisa dizer nada, ele continuou rapidamente. Sei que é cedo, que ainda estamos descobrindo o que isso é, mas... Ele respirou fundo. Mas depois de Paris, depois de Jean-Pierre, jurei que nunca mais diria essas palavras a ninguém. O fato de estar dizendo a você agora significa algo. Significa tudo, na verdade. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Também amo você, respondi,
As palavras fluindo facilmente, como se tivessem estado ali o tempo todo, esperando para serem ditas. Acho que desde aquela noite em Paris, quando você me deixou ver além da máscara, um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo seu rosto, transformando-o daquela maneira que eu tanto adorava. Ele se inclinou para a frente, capturando meus lábios em um beijo que comunicava tudo o que as palavras não podiam: promessa, esperança, compromisso. Quando nos separamos, seus olhos tinham aquele brilho raro que eu havia aprendido a valorizar. Então, Florença, ele perguntou, voltando ao tópico original com uma leveza que me fez sorrir. Florença, concordei, aninhando-me novamente contra ele. Mas vamos de avião comercial. Ele ergueu uma sobrancelha. Por quê? Porque quero que você experimente como os outros 99% vivem, respondi com um sorriso provocador. Considere uma experiência educacional. Ele riu, o som profundo vibrando contra meu peito. As coisas que faço por amor, murmurou, pressionando um beijo em minha testa. Apenas espere até eu te fazer andar de metrô, provoquei. Agora você está abusando, ele respondeu, mas o sorriso em seus olhos negava qualquer irritação genuína. O inevitável aconteceu 3 semanas depois, durante um evento de caridade, onde Dimitri era o principal doador. Normalmente eu ficaria nos bastidores em tais ocasiões, monitorando e-mails e garantindo que tudo corresse sem problemas. Mas desta vez, Dimitri havia me convidado como seu acompanhante. Não como seu assistente, mas como seu parceiro. Tem certeza disso? Perguntei enquanto nos preparávamos em seu apartamento. Uma vez que fizermos isso, não há volta. Ele ajustou sua gravata borboleta diante do espelho, seus olhos encontrando os meus no reflexo. Já passamos tempo demais escondendo, não acha? A verdade era que as últimas semanas haviam sido extenuantes em muitos aspectos. Manter a aparência de uma relação estritamente profissional no escritório, enquanto compartilhávamos uma intimidade crescente em privado, estava se tornando cada vez mais difícil. Havia momentos em que tudo o que eu queria era segurar sua mão em público ou beijá-lo sem verificar se as portas estavam fechadas primeiro. As pessoas vão falar, avisei, embora soubesse que ele estava bem ciente disso. Deixe que falem. Ele respondeu com uma confiança tranquila que invejei. A única opinião que me importa é a sua. Senti um calor se espalhar pelo meu peito. Bem, minha opinião é que você fica absurdamente bonito em smoking. Ele se virou, um sorriso predatório se formando em seus lábios. É mesmo? Talvez devêssemos nos atrasar um pouco para este evento. Nem pense nisso, respondi, rindo enquanto me afastava de suas mãos errantes. Você é o convidado de honra, e levei uma eternidade para ficar apresentável. Seus olhos percorreram meu corpo apreciativamente, desde o smoking que ele havia insistido em comprar para mim, ignorando meus protestos sobre o preço, até meus cabelos cuidadosamente arrumados. Você está mais do que apresentável, Oliver. Está deslumbrante. Corei, ainda não completamente acostumado aos seus elogios sinceros. Então vamos. Quanto antes chegarmos, mais cedo poderemos voltar para casa. O evento era ainda mais opulento do que eu havia imaginado. Um salão de baile histórico transformado em um cenário de elegância, com a elite londrina em seus melhores trajes, champanhe fluindo livremente e uma orquestra tocando discretamente em um canto. Nosso status como casal não foi anunciado formalmente, mas a mensagem estava clara na forma como Dimitri mantinha sua mão na base das minhas costas, como apresentava-me aos outros convidados, não como meu assistente, mas simplesmente como Oliver, com uma intimidade em sua voz que dizia tudo o que precisava ser dito. As reações variaram do choque mal disfarçado à aceitação educada, com alguns poucos oferecendo parabéns genuínos. Helena Schroeder, que encontramos perto do bar, parecia particularmente satisfeita. Finalmente, ela comentou, beijando-nos ambos nas bochechas. Pensei que vocês dois nunca chegariam a esse ponto. Você sabia? Perguntei surpreso. Ela revirou os olhos de maneira elegante. Querido, eu soube desde Viena. A questão real é quem não sabia. Dimitri pareceu igualmente surpreso. Estávamos tão óbvios assim? Para aqueles de nós com olhos para ver? Ela respondeu enigmaticamente, antes de apertar o braço de Dimitri com carinho.
Sua mãe estaria tão feliz por você, Dima. Ela sempre quis que você encontrasse alguém que pudesse ver além da fachada Vasiliev. Seus olhos suavizaram ao ouvir o apelido que eu sabia que apenas sua mãe costumava usar. Obrigado, Helena. Enquanto a noite avançava, percebi que uma fotógrafa particular do evento parecia estar nos seguindo discretamente, capturando momentos entre Dmitri e eu. Isso vai estar nos tabloides amanhã. Murmurei enquanto dançávamos lentamente ao som de uma balada suave. Provavelmente, ele concordou sem parecer preocupado. Arrependido? Olhei para ele. Para este homem complexo, brilhante e por vezes impossível que havia de alguma forma se tornado o centro do meu mundo. E soube a resposta sem hesitação. Nem por um segundo. Respondi, permitindo-me relaxar em seus braços, não me importando mais com quem pudesse estar observando. Seu sorriso em resposta era tudo que eu precisava ver. As manchetes no dia seguinte foram exatamente como prevíamos. Magnata russo, Dmitri Vasiliev, revela relacionamento com assistente pessoal. O segredo de Vasiliev, o romance no escritório que chocou Londres. De assistente a amante, a ascensão de Oliver Royce. Dmitri jogou os tabloides na mesa do café da manhã com um bufo de desprezo. Tão previsíveis. Examinei as manchetes, sentindo uma estranha mistura de constrangimento e alívio. Era bizarro ver nosso relacionamento privado exposto tão publicamente, mas havia também uma sensação de libertação em não ter mais que esconder. Pelo menos as fotos estão boas, comentei, apontando para uma particularmente bonita de nós dois dançando. Os olhos de Dmitri fixos nos meus, com uma expressão que, mesmo em preto e branco, transmitia tudo o que importava. Ele concordou, tomando um gole de seu café. Seu telefone tem tocado? Como que, respondendo sua pergunta, meu celular começou a vibrar na mesa. Olhei para a tela e suspirei. Minha mãe. De novo. Você deveria atender. Ele sugeriu gentilmente. Ela deve estar preocupada. Eu sei. Hesitei, meu dedo pairando sobre o botão de aceitar. É só que... não é exatamente como eu planejava contar a ela. Dmitri pegou minha mão livre, apertando-a suavemente. Nunca existe um momento perfeito para esse tipo de coisa, Oliver. E sua mãe não parece o tipo de pessoa que se importaria com tabloides. Ele estava certo, é claro. Respirei fundo e atendi. A conversa foi exatamente como eu deveria ter esperado. Minha mãe estava mais preocupada com o fato de eu não ter contado a ela pessoalmente do que com quem eu estava namorando. Depois de me fazer prometer visitá-la em breve, e traga esse seu milionário. Quero ver se ele é bom o suficiente para o meu filho. Ela expressou uma genuína felicidade por mim. Você parece diferente ao telefone. Ela comentou antes de desligarmos. Mais leve. Estou feliz, mãe. Respondi simplesmente. Realmente feliz. Quando pousei o telefone, encontrei Dmitri me observando com uma expressão que fez meu coração saltar. O quê? Perguntei, sentindo-me repentinamente autoconscientemente. Gosto de ver você feliz, ele respondeu, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Faz tudo valer a pena. Os meses seguintes trouxeram mudanças, algumas esperadas, outras nem tanto. No trabalho, como previsto, houve ajustes necessários. Depois de uma reunião franca com o departamento jurídico e RH, foi decidido que, embora eu continuaria como assistente pessoal de Dmitri por enquanto, reportaria diretamente ao CEO da empresa para avaliações de desempenho e questões relacionadas a salário. Um compromisso aceitável, Dmitri comentou após a reunião, quando estávamos sozinhos em seu escritório. Embora ache desnecessário, é necessário, insisti, para proteger nós dois. Ele revirou os olhos, mas não discutiu. Ambos sabíamos que eu estava certo. Houve reações mistas entre nossos colegas. Alguns ficaram genuinamente felizes por nós, outros claramente ressentidos ou desconfortáveis. Irina, a assistente executiva sênior, me surpreendeu ao me levar para um café alguns dias após a notícia se tornar pública. Você sabe no que está se metendo, certo? Ela perguntou diretamente, sem rodeios. Acho que sim, respondi, embora sem completa certeza. Ela me estudou por um momento, então assentiu lentamente.
Ele sorri agora, ela disse finalmente. Não apenas aquele sorriso calculado para reuniões, sorrisos reais, por causa de você. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Trabalho com Dmitry Vasiliev há 8 anos. Nunca o vi realmente feliz até você chegar. Não estrague isso. Estou tentando não estragar, prometi. Ela deu um sorriso raro. Bom, porque se você machucar ele, vou pessoalmente garantir que sua carreira corporativa termine. De alguma forma, aquela ameaça velada foi mais reconfortante do que intimidante. Dmitry tinha pessoas que se importavam com ele, que o protegiam. Como eu, em uma tarde ensolarada de primavera, quase 1 ano após minha contratação como seu assistente, Dmitry me levou para um passeio pelo Hyde Park, algo que ele raramente tinha tempo para fazer. Tenho uma proposta para você, ele anunciou enquanto caminhávamos lado a lado, seus dedos entrelaçados com os meus. Profissional ou pessoal? Perguntei, acostumado agora com a forma como nossas vidas se entrelaçavam constantemente. Ambas, de certa forma. Ele respondeu enigmaticamente. Está feliz com seu trabalho atual? A pergunta me pegou de surpresa. Claro, por quê? Ele parou, virando-se para me encarar. Porque recebi uma proposta interessante hoje. A fundação de minha mãe, o projeto que estabeleci após sua morte para promover educação musical, precisa de um novo diretor. E você acha que eu deveria considerar o cargo? Perguntei, tentando entender onde ele queria chegar. Acho que você seria perfeito para ele, Dmitry confirmou. Sua formação em administração, combinada com sua apreciação genuína pela arte e sua habilidade de lidar com personalidades difíceis, ele sorriu ironicamente. Como demonstrado pela sua capacidade de me aturar, faz de você o candidato ideal. Considerei a proposta. Era tentadora. Um trabalho significativo, alinhado com minhas habilidades, sem os complicados aspectos éticos de nossa atual situação de trabalho. E ainda, você quer que eu saia da empresa? Constatei, tentando manter minha voz neutra. Quero que você tenha uma carreira própria, ele corrigiu gentilmente. Uma que não seja definida pela sua conexão comigo. Havia uma verdade inegável em suas palavras. Por mais que eu amasse meu trabalho atual, sempre haveria aquela sombra. A dúvida de que meu sucesso era devido ao meu relacionamento com o CEO, não por meus próprios méritos. Posso pensar sobre isso? Pedi. Claro! Ele assentiu, retomando nosso passeio. E há mais uma coisa. O quê? Ele parou novamente e, para minha total surpresa, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso de seu casaco. Dmitry, sussurrei, meu coração subitamente acelerando. O timing pode não ser ideal, ele disse, sua voz mais insegura do que eu já havia ouvido. Talvez seja cedo demais, mas se o último ano me ensinou algo, é que a vida é imprevisível e preciosa. Ele abriu a caixa revelando 2 anéis de platina simples, mas elegantes. Não estou pedindo para nos casarmos amanhã, ele esclareceu rapidamente. Apenas um compromisso, uma promessa. Olhei para os anéis, então para o homem à minha frente. Este homem complexo, brilhante, por vezes impossível, que havia transformado minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Uma promessa de quê? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Seus olhos, aqueles incríveis olhos azuis que haviam me cativado desde o primeiro dia, encontraram os meus com uma vulnerabilidade e esperança que me deixaram sem fôlego. Uma promessa de que não importa o que aconteça, não importa quão difícil seja, escolheremos um ao outro, todos os dias. As palavras ecoaram profundamente dentro de mim, tocando todas as inseguranças e medos que ainda carregava. O medo de abandono deixado por meu pai, o medo de não ser suficiente, de ser deixado para trás. Mesmo quando eu for impossível, ele continuou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Mesmo quando você for teimoso, mesmo quando discordarmos e brigarmos e nos frustrarmos um com o outro, especialmente então, respondi, sentindo lágrimas se formando em meus olhos. Então, Oliver Hayes, ele disse formalmente, embora sua voz tremesse ligeiramente, você aceitaria este anel como símbolo de minha promessa a você? Em resposta, estendi minha mão esquerda. Sim, disse simplesmente.
Sim, Dmitri Vassiliev, eu aceito. Suas mãos tremeram levemente quando deslizou o anel em meu dedo. Peguei o segundo anel da caixa e repeti o gesto, colocando-o em seu dedo. Nunca imaginei isso, confessei enquanto nos abraçávamos. Quando entrei naquele prédio para a entrevista há um ano, nunca poderia ter previsto onde acabaríamos. Ele riu suavemente contra meu cabelo. A vida raramente segue o plano, não é? Não, concordei, afastando-me para olhar novamente para o anel em meu dedo, um símbolo tangível de uma jornada que havia apenas começado. E ainda bem por isso. Epílogo. Muitas coisas mudaram nos 2 anos desde aquela primeira entrevista na Vassiliev Enterprises. Aceitei o cargo na fundação e descobri uma vocação que nunca soube que tinha, conectando crianças desfavorecidas com oportunidades musicais que transformavam suas vidas. Dmitri continuou a expandir seu império, mas com uma nova atenção ao equilíbrio entre vida e trabalho que surpreendeu a todos que o conheciam antes. Moramos juntos agora em um novo apartamento que escolhemos juntos, menos ostentoso que sua antiga cobertura, mais confortável que minúsculo flat. Um lugar que era verdadeiramente nosso. São Petersburgo já não era um lugar de memórias dolorosas para Dmitri. Visitávamos regularmente, cuidando da propriedade da família que ele havia transformado parcialmente em um centro cultural comunitário, mantendo vivo o legado de sua mãe. Paris também havia sido ressignificada. Em nosso primeiro aniversário, voltamos à cidade, enfrentando juntos os fantasmas que assombravam Dmitri. Fizemos novos memories em cada local que carregava lembranças amargas, inclusive na varanda do hotel onde, em uma noite chuvosa, finalmente admitimos tudo o que sentíamos em um beijo que parecia selar nosso destino. Não foi sempre fácil, é claro. Dmitri continuava sendo temperamental e exigente. Eu continuava sendo teimoso e, por vezes, excessivamente independente. Tínhamos discussões acaloradas, momentos de frustração, ocasionalmente até noites separados quando um de nós precisava de espaço, mas sempre voltávamos um para o outro. Sempre escolhíamos novamente todos os dias como havíamos prometido. Em uma noite tranquila de inverno, encontrei Dmitri no escritório de casa, olhando pensativamente para a neve que caía lá fora, um copo de vodka intocado em sua mão. Um rublo pelos seus pensamentos, disse, juntando-me a ele junto à janela. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Estava pensando em destino. Não sabia que você acreditava nisso. Não acreditava. Ele admitiu, colocando o copo na mesa para poder me puxar para seus braços. Mas como mais explicar você? De todas as entrevistas que já fiz, de todos os assistentes que já demiti, como explicar que foi você quem entrou naquela sala naquele dia específico? Sorte? Sugeri, traçando a linha de sua mandíbula com o meu dedo. Talvez, ele concordou. Ou talvez fosse inevitável. Talvez, em qualquer realidade, em qualquer linha do tempo, encontraríamos um ao outro eventualmente. Quem diria? Provoquei suavemente. Dmitri Vassiliev, o romântico. Apenas com você, ele murmurou, inclinando-se para me beijar. Sempre apenas com você. E enquanto a neve continuava a cair suavemente do lado de fora, criando um mundo silencioso e branco, pensei em como a vida podia mudar de maneiras tão inesperadas. Como um emprego que eu havia aceitado por desespero havia me levado ao grande amor da minha vida. Como um homem que o mundo considerava frio e impiedoso podia conter tanta paixão e ternura. Como 2 corações danificados podiam encontrar cura um no outro. O milionário indomável havia sido domado, afinal. Não por submissão ou derrota, mas por aceitação. A aceitação de que amor, verdadeiro amor, não diminui nossa força, mas a amplia de maneiras que nunca poderíamos imaginar sozinhos. E quanto a mim, o assistente que havia entrado naquele edifício com nada além de um terno barato e uma determinação obstinada, eu havia encontrado muito mais do que um emprego. Havia encontrado meu lugar no mundo, ao lado de um homem que, apesar de todas as suas complexidades e contradições, ou talvez por causa delas, havia se tornado meu lar. Se você gostou desta história de Oliver e Dmitri, não deixe de compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua opinião significa muito para mim,
e me ajuda a criar mais histórias como esta. Obrigado por acompanhar essa jornada de amor, superação e transformação. Fim.